Serei o dispenseiro da palavra do Senhor nesta noite. Espero te passar tudo que o Senhor compartilhou no meu espírito, te passar com clareza, te passar com revelação. A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. A palavra do Senhor, você lê um versículo hoje e lê o mesmo versículo amanhã, ele já te fala uma nova revelação. Tudo muda, a tecnologia está avançando, mas para chegar até Deus ainda continua sendo de joelho. Para chegar até Deus ainda precisa ser com humildade. Para chegar até Deus precisa ir de todo o coração. Tudo muda, mas a palavra do Senhor não muda. Amém? Glória a Deus. O Senhor compartilhou algo comigo nesta tarde. O Senhor vem compartilhando comigo algo já alguns dias, algumas semanas. Mas sempre quando chega o dia de seu dispenseiro, o Senhor fortalece, o Senhor renova e Ele fala algo novo. O óleo desce fresco. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês algo poderoso. E o tema dessa ministração é: a presença de Deus precisa ser reverenciada. Amém? A presença de Deus precisa ser honrada, precisa ser respeitada, precisa ser adorada, precisa ser buscada e precisa ser reverenciada. Abra sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Deus é bom o tempo todo, e todo o tempo o Senhor é bom. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo de número 6, versículo 1. Vamos ler o versículo de número 2. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baala, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Repita comigo: o Senhor se assenta entre os querubins. Glória a Deus. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Repita comigo: um carro novo. Aleluia. E levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzar e Aio, filho de Abinadab, guiava o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aio ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel se alegravam. Davi estava alegre por estar levando a arca do Senhor. O que significa a arca da aliança, a arca do Senhor? A arca representava a presença do Senhor. Amém? Então grava bem isso: a arca representa a presença de Deus. Então Davi estava alegre juntamente com toda a casa de Israel perante o Senhor, com toda sorte de instrumento de madeira, de faia, com harpa e com saltérios, e com tamborins, e com panteiros e com símbolos. Eles estavam festejando porque estava levando a presença do Senhor. Amém? E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois a deixavam pender, porque a arca quase estava caindo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência ou por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. A pergunta que não quer se calar é: a intenção de Uzá era ruim ou era boa? Era boa. Ele estava querendo segurar a arca para que não pudesse cair e se quebrar. Só que a gente estamos falando não somente de uma arca, a gente está falando sobre a presença de Deus. A arca representava a presença de Deus. Deus precisa da minha ajuda e da sua ajuda, para que a promessa dele, para que a palavra dele possa se manter de pé. Neste momento, eu te falo uma coisa: este homem, ele não foi reverente com a presença do Senhor, porque existia, irmãos, uma legislação
mosaica para que pudesse carregar aquela arca. Aquela arca não podia ser carregada de qualquer forma. Aquela arca não podia ser carregada em carro novo. Por isso que eu pedi para que você pudesse repetir: carro novo. Aquela arca havia um procedimento de Deus para que pudesse ser carregada. Só que podia carregar aquela arca eram os levitas. E a legislação mosaica era que ele carregasse sobre os seus ombros. Mas com a empolgação, com tudo que eles estavam querendo, de simplesmente pegar a arca e levar, eles queriam montar os seus próprios processos, procedimentos e carregar sobre um carro novo. E nesse momento, quase caiu no chão, e Uzar, que é o filho de Abinadab, tentou segurar, e a Bíblia fala que ele foi morto na mesma hora. Então, antes de falarmos um pouco sobre essa ministração que o Senhor compartilhou comigo, eu gostaria de falar um pouco sobre Davi. Porque para falar sobre Obed-Edom, quanto aqui já viu falar sobre Obed-Edom? Amém? Então, este homem foi alguém que teve reverência com a presença do Senhor. Então, para falar de Obed-Edom, eu preciso falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que no hebraico o seu nome significa o amado. A princípio, ele foi coroado rei da cidade de Hebrom, em Judá. Posteriormente, todas as outras tribos de Israel se submetem ao seu reinado. Foi o primeiro monarca a reinar sobre todas as tribos de Israel e o maior de todos eles. Davi foi um homem de muitas habilidades, e uma delas era um adorador nato. Alguém que adorava a Deus atrás das malhadas. Alguém que o Senhor Deus via o oculto. O Senhor conhecia quem era Davi. Davi, ele foi adorador. Davi foi poeta. Davi foi guerreiro. Davi foi profeta. Foi político, até rei. Davi foi alguém que o Senhor constituiu um propósito na vida dele. O grande êxito no reinado de Davi se deve à sua postura quando a presença de Deus, uma das suas primeiras atitudes como rei de Israel, foi trazer de volta a arca do Senhor. Davi, quando ele assume o seu reinado, Davi, ele entende que a presença de Deus precisava estar com ele todo o instante. Então a atitude de Davi foi trazer a arca para dentro de Israel, para Jerusalém. A atitude de Davi foi que trazer a presença do Senhor. E esta arca, que representa a presença do Senhor, estava há 20 anos na casa de Abinadab. Há 20 anos esquecida lá. Então Davi, ele para pensar. Ele chama os seus homens, ele chama todos aqueles homens para conversar e fala: a gente precisa ir na casa de Abinadab e trazer a presença do Senhor para aqui para dentro. Tem pessoas que já estão no caminho, já estão indo para a igreja há 20, 30, 40 anos. Mas chega um certo momento em sua vida que elas param para analisar e falam: nada tem acontecido. Ou de repente, essa pessoa que já está há 20, 30, 40 anos na igreja, no caminho, quando tem uma experiência com Deus, essa pessoa fala: uau, eu não tenho experimentado isso há 20, 30, 40 anos. Eu vim experimentar agora. Foi o que aconteceu exatamente com essa história. Quando Davi está caminhando com a arca, se alegrando junto com seus homens, com seus exércitos, e aquela arca vai cair, a Bíblia fala que Uzá, filho de Abinadab, tenta pegar aquela arca e morre. Davi para analisar, para pensar, se enche de temor, se enche de reverência, e ele fala: não posso agora levar a arca para dentro de Jerusalém. Vamos ter que procurar uma casa para poder guardar esta arca.
qual é a casa que ele encontra no meio do caminho? Uma casa simples, uma família humilde. A casa de Obed-edom. Eles batem na porta de Obed-edom e perguntam que se podia deixar aquela arca naquela casa. Sabe qual foi a resposta de Obed-edom? Pode deixar. Pode deixar a arca aqui. Pode deixar a presença do Senhor na minha casa. Ela tinha ficado 20 anos na casa de Abinadab. Ela ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E sabe o que acontece? A Bíblia vai nos contar que Obed-edom, ele começa a prosperar como nunca. A mulher de Obed-edom é estéril. A Bíblia fala que ela começa a dar luz a filhos. Os animais de Obed-edom também não davam fruto, não produzia. Os mantimentos também da roça não produzia. Sabe o que acontece? A mulher começa a dar luz, os animais começam também a produzir, a roça começa a dar frutos, porque a presença do Senhor estava instalado dentro da casa de Obed-edom. Não é o tempo, mas é a reverência. A diferença entre Abinadab e Obed-edom é que Obed-edom ele reverencia a presença do Senhor. A presença do Senhor precisa ser reverenciada. A presença do Senhor precisa ser adorada. A presença do Senhor precisa ser buscada. A presença do Senhor precisa ser totalmente buscada e suficiente para completar as tuas dores. Aleluias. Passados dias, as pessoas começam a comentar que Obed-edom começa a prosperar. Obed-edom já não era mais o mesmo. Sabe o que acontece? Davi vai à casa de Obed-edom. Eu fico imaginando ele lá na roça, cultivando, felizes. Quando Davi chega na casa de Obed-edom, vê as crianças correndo para o meio da sala. Uma casa que antes era uma casa escura. Uma casa que antes havia sofrimento, choro, mas quando a presença de Deus chega lá, as coisas começam a mudar. As coisas já não é mais a mesma. Glória a Deus. Quando o Senhor manda que Moisés construa esta arca, quem construiu a arca foi Moisés. Ele diz que sua presença iria com o povo. Então a arca do Senhor representava a presença do Senhor no meio do povo. A palavra Shekinah é hebraica, que significa presença. Então Shekinah, ela não é a glória do Senhor, pois a palavra hebraica para a glória do Senhor é kavod. E neste momento uma das coisas inusitadas acontece, que é quando o rei chega perante aquela casa humilde e fala para aquele servo, para que a presença dele pudesse ser guardada naquele lugar. Começa a imaginar, meu irmão e minha irmã, como é que está o seu interior, como é que está a sua vida com Deus, como é que está a sua expectativa para tamanha glória, para ser cheia a sua casa. A casa que estou falando é o seu coração. A casa que estou falando é você mesmo. O Senhor não quer que nós sejamos um hotel que passa só de passagem, hospede lá, mas Ele quer que nós sejamos uma casa. Eu me lembro que o pastor Henrique ministrou sobre isso. Nós precisamos ser a casa do Senhor, uma casa móvel, aonde a gente for, a gente leva a presença dEle. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar a leitura aqui. Versículo 8. E Davi se constritou ou ficou triste, porque o Senhor abrira rotura em Uzar. E chamou aquele lugar de Perez, Uzar, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Quando Davi começa a ver tudo aquilo acontecer, a pergunta que Davi faz: como que a presença do Senhor pode vir a mim ou pode ir a Jerusalém?
Porque ele foi pegar a arca para transportar para a cidade dele, para Jerusalém. E a pergunta que ele faz é: como virá a mim a arca do Senhor para a cidade de Davi? Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Dentro da arca havia 3 objetos com um forte significado profético. Aquela arca já era algo profético. Quando o Senhor dá ordem a Moisés para construir aquela arca, havia instrução, havia algo de Deus para que pudesse estar sendo feito. E 3 objetos tinha dentro daquela arca: as tábuas da lei, que foram escritas com o dedo de Deus, que representa a palavra de Deus. Existia também um pote com uma porção do maná, o pão que caiu do céu para alimentar o povo do deserto, que representa Jesus, o Filho de Deus, o pão vivo que veio do céu para saciar a alma do homem. Existia também dentro daquela arca a vara de Arão, que floresceu de forma sobrenatural, trazendo a direção de Deus. A revelação sobre o sacerdócio representa a direção e a manifestação do Espírito Santo. Amém? E a trajetória da arca, após a derrota dos filhos de Eli, a arca fica 7 meses na terra dos filisteus. Irmãos, o povo sabia que aquela arca era algo poderoso. As pessoas sabiam que aquela arca era algo sobrenatural. Tá calor aí, irmão? Então, dos objetivos dos inimigos de Israel era roubar aquela arca. Quem é que pode roubar a presença de Deus? Quem é que pode roubar a presença de Deus? Então, após a derrota dos filhos de Eli, a arca ela fica 7 meses na terra dos filisteus. 1 Samuel capítulo 6, versículo 17, por favor. Se algum músico pudesse subir, tocar um violão, tocar um teclado. Glória a Deus. 1 Samuel, vamos ler o capítulo 5, por favor. Os filisteus, versículo 1. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer. E tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de Dagom. E puseram junto a Dagom. Dagom era um deus que eles adoravam. E colocaram a arca do Senhor junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tomaram pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Então, não foi sucesso para os filisteus ter levado a arca do Senhor e colocado junto de Dagom. Não foi sucesso. Começou a também surgir muitas pragas. Começou a surgir muitas enfermidades. Porque a presença do Senhor precisa ser adorada. E eles não estavam fazendo aquilo. Amém? Então passa por 5 cidades, trazendo enfermidade, pois trataram a arca como um troféu de guerra. Então, quando eles destroem o povo de Israel e levam a arca, eles levaram como um troféu. Eles levaram como algo que
que não com reverência, amém? Feche teus olhos. Pai, nós estamos diante da tua presença. E nós queremos reverenciá-lo, nós queremos te adorar como de fato o Senhor é. Te buscamos, ó Pai, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, Deus. Te peço, Pai, neste momento, que a tua presença possa se manifestar de forma sobrenatural, Senhor. Que toda incredulidade, que tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que quer nos levar cativo, nós queremos neste momento, Pai, orar, repreender, e que o Senhor possa, Senhor, manifestar com glória, que o Senhor possa manifestar com poder sobrenatural neste momento. Nós te adoramos, Pai, como de fato o Senhor é, como de fato o Senhor é, Deus. Glória a Deus. Quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? Ficou 20 anos. E nada tinha acontecido, que se encontra em 1 Samuel capítulo 7, versículo 1. Então vieram os homens de Quiriate Jeari e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jeari, o tanto de dia que se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentavam toda a casa de Israel após o Senhor. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14. E teve Davi, e assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e em tudo quanto fazia. Eu fico imaginando essa diferença do tempo que ficou na casa de Abinadab e no tempo que ficou na casa de Obed-edom. Algo extraordinário acontece. A diferença da arca ter ficado na casa de Abinadab e na casa de Obed-edom foi o posicionamento que Obed-edom teve diante da presença do Senhor. Não adianta, irmãos, a gente tratarmos a presença de Deus como algo banal. A presença de Deus precisa ser o tempo todo reverenciada. E foi isso que Obed-edom faz quando encontra a presença. Ele não perde a oportunidade. A gente não podemos perder a oportunidade quando estivermos diante dessa presença. Eu fico imaginando que o período que ficou os 3 meses na casa daquele homem, ele se lamentava. Eu não sei nem se ele conseguia dormir, sabendo que tinha algo extraordinário na sua casa. Eu não sei nem como que ele se comportava no seu dia a dia, porque ele sentia a presença do Senhor na casa dele. Quando a presença de Deus, irmãos, é algo forte, algo presente, a gente sente isto queimar dentro de nós. Então começa a imaginar Obed-edom diante da presença. A primeira coisa que ele fazia era de ver a arca em sua sala e se curvava para se aproximar. E a sua esposa fazia o mesmo. Também quando ele chegava do seu trabalho, logo ele já ia orar a Deus de Israel diante da arca. E sempre que passava pela sua sala, lá estava exposta aquela arca que representava a Shekinah do Senhor. Ele reverenciava de todas as formas. Ele buscava o Senhor. Aleluias. Ministério de louvor, se você puder, pode subir. Glória a Deus. Precisamos tomar uma decisão e entender aonde se encontramos neste lugar. Precisamos entender como se encontramos diante dessa presença. Se estamos reverenciando, se não estamos reverenciando.
Como é que está a nossa vida com Deus? Como é que está a nossa casa? Está preenchida pelo Senhor? Por favor, se coloca de pé. Senhor, nós queremos adorar. Queremos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Não queremos, Senhor, fazer como Abinadab fez, de viver praticamente uma vida tendo o privilégio de ter a tua presença, de ter tudo, Pai, diante da sua presença, mas não a reverenciou, mas não te adorou como o Senhor de fato merece, como de fato o Senhor é. Mas a tua palavra nos diz, Pai, que Obed-edom, ele aceita, ele reverencia, ele reconhece, ele te honra, e o Senhor prospera, o Senhor completa. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, nesta noite, nos arrepender como igreja, nos arrepender, Senhor. Muitas das vezes, Pai, o teu povo tem sentido vazio, tem sentido, ó Deus, longe da tua presença, enquanto a tua presença está mais perto do que imagina. Assim como aqueles dois homens estavam a caminho de Emaús, e o Senhor Jesus estava próximo dele, estava conversando com eles, estava fazendo pergunta para eles, lembrando sobre os profetas, lembrando sobre os testemunhos, mas eles não reconheceram. A tua palavra nos diz que eles estavam como com os olhos fechados, eles não reconheceram que era Cristo que falava com ele. A tua palavra nos diz que quando ele chega naquela casa, e ao partir do pão eles reconhecem que era ti, e eles voltam para Jerusalém, eles voltam para a presença. Senhor, como aquela mulher que se encontrava próxima ao poço de Jacó, a tua palavra nos diz que o Senhor se aproxima dela e pede água. Ah, Senhor, Senhor, a tua palavra não muda, a tua promessa não muda. Senhor, a tua direção não muda, a tua direção é reta. Senhor, para chegar a ti não muda, ainda é de joelhos. Eu te peço nesta noite, se porventura tiver pessoa dentro desta casa, ó Deus, que está distante da tua presença, que está distante do Senhor, eu te peço para que a tua presença possa queimar este coração, para que a tua presença possa atrair esta pessoa. Eu te peço em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, Deus está neste lugar. Meu irmão e minha irmã, Deus está neste lugar. Desde o começo que você entrou na casa, Ele já se encontrava neste lugar. Meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus está neste lugar passeando para tocar em você. Que você possa ser renovado nesta noite, que você possa ser cheio nesta noite, que o Senhor possa completar o vazio que se encontra no teu coração. Aleluias.